Ainda sobre essa decisão tomada hoje de manhã pelo Flávio Bolsonaro, pela equipe do PL, Michele Bolsonaro já se manifestou que essa escolha receba as bênçãos de Deus e que a chapa Flávio Alfredo possa ser vitoriosa. A caminhada está apenas começando. A ex-primeira-dama também agradeceu às mulheres que colocaram os nomes à disposição para a vaga. Tá aí na tela para vocês, então, o post na rede social, no Instagram oficial da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela postou uma foto em que aparece o Flávio e o Alfredo e a legenda ali ao lado, parabenizando e torcendo aí para a vitória dessa chapa pura do PL. Berê, quero te ouvir. A campanha do Flávio me parece que ainda está ajustando um pouco essas arestas. Acho que estão mais próximos aí de achar esse caminho. Eles abandonaram um pouco mais esse discurso que estava desagradando bastante o eleitorado conservador em relação à mulher. Não que as pessoas se oponham a ser uma mulher, mas a premissa sempre foi de que fosse alguém competente. A prova é tanta que o nome da Daniela Marques sempre está aí na boca do conservador em relação à pasta ministerial no futuro, de repente, tendo em vista o bom trabalho que ela já realizou. Mas é importante a gente trazer, então, que durante esse anúncio ele também deu uma sinalizada ali para as mulheres, falou a respeito de alguns valores ali, falou inclusive da própria esposa, disse que a esposa já sabia e que todos os outros não sabiam ainda. E nessa sessão de hoje de manhã, né, nesse evento público, ele falou da Damares e falou que a Damares era amiga dele. Vale ressaltar, a Damares foi uma das peças ali que conseguiu essa articulação e essa reaproximação entre Flávio e Michele. Exatamente, Geise. Damares estava lá hoje durante o anúncio. Senti falta da Michele Bolsonaro, né? É importante que ela faça esse aceno aí nessa publicação nas redes sociais, mas acredito que não só eu, como também, né, a imprensa em geral, os bolsonaristas, a população, assim, a direita em si está aguardando esse momento em que a Michele Bolsonaro e o Flávio estarão no mesmo palanque. Isso não aconteceu no final de semana, ela teve essa internação em virtude de uma enxaqueca, mas não sei por que não estava lá hoje, né? Confesso que não tive essa informação, mas poderia estar lá. O fato é que a Damares estando no palanque, isso já é algo que mostra que a equipe de Flávio Bolsonaro está se reorganizando, porque no momento daquele desgaste, Damares ficou obviamente do lado de Michele, são amigas de longa data, e ela havia até anunciado que não faria mais parte da equipe, que estaria ali na campanha junto com Flávio Bolsonaro. Percebemos que esse posicionamento já mudou, né? Ela estava lá com um sorriso de orelha a orelha. E queria trazer também, Geise, o perfil aqui da escolha, né, do senador Flávio Bolsonaro, que acho que acerta, mesmo que Daniela Marques, né, mostrou com toda a sua competência, autoconhecimento na parte da economia, trabalhou com Paulo Guedes, presidiu a Caixa Econômica Federal, mas muito se cobrava em torno de ter alguém que agregasse capital político e que, se isso não pudesse acontecer por meio de uma coligação com um partido grande, a exemplo do Republicanos ou dessa federação União PP, Alfredo Gaspar, lá no estado de Alagoas, é importante se dizer que ele é um homem do povo mesmo, do povão, que consegue ali conversar com a sociedade, né, com os eleitores, independente de direita e esquerda. Para vocês terem uma ideia, né, em 2022 havia um perfil de eleitores, inclusive, que votou nele para deputado federal, mas votou para Lula para presidente. Então, quando Flávio Bolsonaro traz Alfredo Gaspar, né, para o PL, essa filiação foi ainda neste ano, colocou ele inclusive na diretoria do PL, né, na presidência do PL lá em Alagoas, e agora faz esse aceno trazendo para a chapa, ele está fazendo um aceno também para o povo nordestino, né? Então ele traz esse capital político junto consigo, e aqueles que acreditam, que já conhecem o trabalho de Alfredo Gaspar, certamente poderão pensar duas vezes agora nas eleições e talvez escolher votar em Flávio Bolsonaro, porque Alfredo Gaspar é o vice. Então acredito que, sob esse ponto de vista, acerta e muito o PL, dentre tantos nomes que foram ali citados nesses últimos meses, e sai também um pouco dessa história de
tem que ser uma mulher, até porque a gente sabe que o público conservador e de direita, eles não têm muito, né, essa questão de votar em uma mulher porque eu preciso ser representada por uma mulher. Não, é a meritocracia, é o seu currículo, é a sua competência que a faz estar ali. E não votar porque ela é apenas uma mulher. Eu vi até mais cedo um discurso de uma jornalista falando que as 4 chapas que nós temos para concorrer aí à presidência da República, que não tem representatividade de homens negros e nem mulheres, que só tem lá homens brancos, enfim, balela, porque acho que o eleitor brasileiro, sob esse ponto de vista, não enxerga totalmente dessa forma. Então é bem aí que a gente vê a divisão entre direita e esquerda, Geise. E agora, né, fiquei sabendo inclusive que agora há pouco o Alfredo Gaspar retornou para o estado, infelizmente não consegui pegar ele a tempo aqui em Brasília, ele saiu da convenção, todos saíram ali pelo elevador, pela porta dos fundos, sem falar com os jornalistas e ficaram somente nesses pronunciamentos aí que todos nós, todos da imprensa pegamos, mas muito em breve teremos uma exclusiva com ele, viu, Geise? É isso, ainda sobre esse nome que foi escolhido pelo Flávio Bolsonaro, enfim, pela equipe toda do PL, é importante a gente trazer aqui um dado, e aí vou passar para a doutora Kátia. O Alfredo Gaspar, ele foi o 2º deputado federal mais votado no estado de Alagoas nas eleições de 2022, ou seja, nessas últimas eleições de 22. Ele recebeu um pouco mais de 100 mil votos, e aí o fato curioso é que o primeiro mais votado foi o Arthur Lira. O Arthur Lira, super centrão, né? A gente conhece muito bem a figura do Arthur Lira, que passou 2 anos ali sentadinho, enrolando com todas as pautas importantes à frente da Câmara dos Deputados, doutora Kátia Magalhães. E aí eu quero trazer esse debate para além das questões da mulher, a Damares estava lá, a Tereza Cristina também estava lá, o Flávio acenou ali para as duas, mas de novo, né? Parece que ele está corrigindo essa rota e tentando ali trazer uma construção de agenda política conservadora, liberal, como tem que ser, uma agenda política à direita. E aí, doutora Kátia, bom, a gente tem esse cenário do Centrão, que assumiu essa neutralidade, mas em relação ao governo executivo. Então, gostaria de ouvi-la a respeito de uma análise sobre Senado e Câmara dos Deputados. A gente sabe que o Senado, principalmente, precisa de uma reformulação, precisa de uma renovação, ali, sangue novo correndo entre os senadores. No Senado que o bicho pode pegar, porque é o Senado que tem a competência constitucional para travar, para frear o judiciário, a cúpula do judiciário, e não só, também para sabatinar os postulantes a STF, STJ, demais tribunais superiores, agências reguladoras, ou seja, a competência do Senado, ela é vastíssima. Eu acho que nós temos que focar, é claro que a eleição para o executivo, a cadeira presidencial, ela é importante, mas a gente tem que focar muito em uma renovação do Senado, mas muito, uma renovação do Senado pode nos valer um início que vai ser um processo demorado, um início da retomada de um Estado de Direito, que nós não temos. Ou ele está erodido, ou ele está falido de vez. Mas Estado de Direito íntegro, rígido, acabou. Esqueçam, não existe mais, pelo menos não da forma como tem se comportado STF, STJ, TSE, tribunais, TST, tribunais dos mais variados e, inclusive, também os tribunais regionais imitando a cúpula. Então, o Senado, as eleições para o Senado são cruciais e eu continuo, para variar, aguardando as propostas de todos os candidatos ao Senado. Eu acho que eles não têm mais o que esperar, não tem que esperar o início da campanha, não tem que esperar o direito a pedir expressamente voto para fazer saber ao eleitor o que eles pretendem efetivamente fazer assim que eles tomarem posse, assim que eles chegarem lá e ocuparem uma das 81 cadeiras, que infelizmente na legislatura passada, eu ouso dizer, foram um fiasco. Só contra Alexandre de Moraes nós temos 52, não são 5 nem 2, são 52 pedidos de impeachment que sequer foram lidos, sequer foram levados à mesa, e não apenas pela prevaricação de Alcolumbre, mas também
também pela prevaricação dos outros que não tiveram voz para dar voz de prisão a um prevaricador. Então é isso que tem que mudar. As pessoas têm que passar a não ter medo de fazer o certo, a não ter medo de seguir a Constituição, de seguir as leis, de cumprir os seus deveres de ofício. É isso, é disso que o país precisa, não é de nomes daqui e dali, de entrosamento daqui e dali. Entrosamento é muito bom, mas esse país precisa de propostas, esse país precisa efetivamente de medidas para a gente poder voltar a ser um pouco livre, a começar a voltar a ser livre, voltar a falar com liberdade, voltar a não ter medo de parar numa masmorra por criticar o juiz XYZ. É isso que precisa mudar no Brasil. Isso é uma mudança de paradigma para muito além de nomes, para muito além dessa baboseira de pauta identitária. E aí fica aquele velho slogan, né? Muda Brasil de verdade. Não mudança de nomes, mudança de princípios e retorno à ordem constitucional. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.